Antes de abrir nossas Bíblias, eu gostaria de contar uma história para vocês. Certo dia, em uma reunião comum, de uma igreja comum. Uma igreja daqueles estilos um pouco mais antigas, que tem o templo embaixo, normalmente tem galeria. E essa pessoa estava numa galeria atrás assistindo tudo, como se fosse um palco. Era um dia como já tinha acontecido várias outras vezes. Porém, de repente, começa gritos, rumores, barulhos e outras coisas. Um dia que parecia comum, mas não era comum. Ali havia pessoas guerreando por ministérios, guerreando por níveis eclesiásticos, discutindo quem deveria ficar no poder. No meio daquela turma tinha o populacho, pessoas inflamadas como gasolina jogada ao fogo, que coloca turbulência em tudo e nem sabe o que está acontecendo. Do outro lado, talvez, havia pessoas tentando defender a autoridade em nível eclesiástico, além do que é dado. Aquela pessoa não soube relatar com precisão o que de fato estava acontecendo ali. Quem estava certo e quem estava errado, e se existia algum bom motivo naquilo tudo. Ele relata também que não era possível visivelmente ver, mas é como se a glória de Deus se levantasse e saísse daquele lugar. A luta não acabou, a luta não terminou, o nome de Deus que deveria ser glorificado acabou sendo blasfemado. O reino de Deus que deveria crescer acabou entrando em descrédito. A igreja que deveria aumentar se dividiu. E tudo isso ainda não teve fim. E nesta noite, nós vamos estudar o capítulo de número 12 de Números. Você pode ir abrindo enquanto isso. E é bom nós estarmos aqui para aprender com aquilo que também aconteceu no passado, para que nós não venhamos a cometer esses mesmos erros e aprender a fazer as coisas da maneira correta, entender os prejuízos e como as coisas devem ser resolvidas. Então, hoje nós temos oportunidades de ver aqui sobre as questões de disputas ministeriais, disputas por cargos eclesiásticos, disputas por quem tem maior autoridade e poder. Agora, eu pergunto a vocês, se isso em toda a era da história da igreja, tanto na era apostólica, quanto aqui no tempo de Moisés, quanto em tempos anteriores, a igreja sempre enfrentou esses problemas, será que nós estaríamos imunes e livres deles? Possivelmente não. A não ser que nós sejamos verdadeiramente guiados e orientados pela palavra. Amém? Vamos à leitura de Números capítulo 12, verso 1 e diante, diz o seguinte: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que este havia tomado. Pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam
e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés: meu Senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, peço-te que a cures. O Senhor respondeu a Moisés: se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. Assim Miriam foi detida fora do arraial durante 7 dias. E o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Antes de começar aqui a reler o texto novamente com vocês, eu gostaria de dizer que dificilmente você vai ouvir uma ministração neste texto de forma imparcial. Isso não significa que eu tenho alguma qualidade maior. Eu estou dizendo que eu sou imparcial nesse texto porque eu não escolhi pregar nele. Se eu tivesse que escolher pregar num texto, eu não escolheria esse texto. O que eu estou querendo te dizer? 95%, se isso não chegar a quase 100%, quando você ouve uma pregação neste texto, é um líder tentando defender sua própria autoridade. Isso significa que, por mais que o texto defenda a autoridade, a pessoa sempre puxa um pouco a mais para dar ênfase. Isso não é que é errado. Nós agimos assim. Quando nós lemos um texto, a nossa forma de acreditar, a nossa fé, ela interfere na forma que nós vemos o texto. E um líder pregando, ministrando a respeito deste texto, certamente que ele vai focar no fato de não mexa com a liderança, não mexa comigo, porque senão vocês vão saber o que aconteceu com Miriam e com Arão. E eu, como não sou líder, como não sou nenhuma autoridade eclesiástica, eu não tenho sardinha nenhuma a puxar para mim em termos de poder, coisa que eu não tenho. Eu espero que vocês tenham entendido. Não estou julgando ninguém. Eu estou querendo dizer que qualquer pessoa que seja autoridade, ao usar um texto como esse, sem pensar, ele é volvido a usar o texto a seu favor. Nós temos aqui, irmãos, no verso 1, 3 pessoas. Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Quem são essas 3 pessoas? Miriam, Arão e Moisés são irmãos, ambos filhos de Arão e Joquebede. O que acontece? Miriam, vocês já devem ter visto falar sobre Miriam. Miriam não era uma pessoa qualquer, quietinha na dela, no cantinho dela, não. Desde muito nova, você já vê Miriam com um espírito de liderança tremendo. Embora não é possível nós afirmarmos que é Miriam quem toma aquela decisão de fazer aquilo que foi feito para proteger Moisés, mas o texto também não fala que alguém pediu ela para fazer aquilo. Então, certamente, Miriam toma aquela iniciativa de arrumar uma solução para a vida de Moisés. Isso é muito importante, porque senão nós não estaríamos vendo aqui sobre Moisés. Só que, às vezes, nós esquecemos que, possivelmente, Miriam entendia que a vida de Moisés estava na mão dela, porque, afinal de contas, todos os bebês da idade de Moisés seriam mortos. Isso era tão certeiro que os pais de Moisés abandonam ele. E quem é pai sabe o que é abandonar uma criança, mesmo que seja por 2 minutos. Então, o que os pais de Moisés fez não foi fácil, mas é porque eles tinham tanta certeza da morte de Moisés, que a única outra solução seria deixá-lo em qualquer lugar. E nós precisamos entender também que, possivelmente, somente a mãe de Miriam foi para a casa de onde Moisés ficou, para a casa de Faraó. E, possivelmente, Miriam ficou cuidando de Arão. Então, nós temos uma mulher, uma moça, uma jovem, com grandes desenvolvimento, com grande liderança, e que tem 2 pessoas na sua mão, Arão e Moisés. E Arão, ele cresceu no meio dessas 2 pessoas. Um aí, cheio da energia, pulso forte, entre a irmã mais velha e entre Moisés, que era firme como uma rocha.
Arão é aquele menino que nasceu esmagado como um sanduíche. Talvez sofreu muito, coitado. Dos dois lados, pessoas firmes. Talvez é por isso que a gente vê Arão tão inseguro, porque possivelmente ele cresceu recebendo ordens, sendo guiado por outras pessoas. E por outro lado, nós temos Moisés, um grande líder, um homem chamado por Deus, um homem muito firme no propósito, um homem muito fiel em toda a casa de Deus. O que nós precisamos entender, irmãos? Porque há 2 quartas-feiras passadas, o presbítero Ziel falou sobre o populacho, sobre aquelas pessoas que estão no meio de um movimento, elas nem sabem muito bem o que está acontecendo. Mas aqui o populacho não entrou na história. Eu vou explicar por quê à frente. Aqui está a alta liderança da igreja. Não era igreja, Fernando? Tá. A alta liderança do povo de Israel. E vocês podem abrir comigo em Miqueias, capítulo 6, verso 4? Só para vocês entenderem que esses eram a administração aí do povo de Israel, os guias, os líderes. Está escrito o seguinte: pois eu o tirei da terra do Egito, e o resgatei da casa da servidão, e enviei adiante de você, Moisés, Arão e Miriam. Você pode voltar lá para Números capítulo 12. Perceba que aqui quem autentica essa tríade de liderança é o próprio Deus. Foi Deus que colocou Moisés, Miriam e Arão como liderança. Não foi uma liderança que não tinha aprovação de Deus. Então nós estamos falando de liderança. Mas essa liderança entrou em conflito. E a primeira queixa deles, que está aí no verso 1, é o seguinte: Miriam e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita, que este havia tomado, pois ele tinha tomado a mulher cuxita. Só que não era por causa da mulher cuxita, coisa nenhuma. Na verdade, irmãos, quando alguém está a fim de arrumar contenda contra alguém, quando alguém quer denegrir a imagem de alguém, qualquer motivo se torna um motivo, ainda que não seja um motivo nenhum. Quem é essa mulher cuxita? Não é possível nós sabermos, porque a Bíblia não é clara. Pode ser que seja a Zípora, que era a mulher de Moisés, conhecida, ou pode ser que seja uma segunda mulher de Moisés. Pode ser que Zípora tivesse morrido ou não, mas o texto não entra nesse detalhe. Então, na sua Bíblia pode estar cusita ou cuxita, que é o hebraico só transliterado, ou pode estar etíope ou outra palavra que é tentativa de tradução. Normalmente a Bíblia tenta não usar etíope para você não confundir com a atual Etiópia. Mas certo é que este não era um motivo. A única lei que Moisés tinha, se não me engano, é que ele não podia se casar com a cananeia. E disseram: será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Esse é o verso 2. Aí sim, eles queriam arrumar ali um movimentinho para falar: Moisés, você também não é 100% não. Aqui eles entraram onde eles queriam. Miriam toma uma iniciativa de arrumar uma contenda e questionar Moisés. O motivo pelo qual é exatamente nesse momento é difícil a gente afirmar. Mas eu acredito que seja por alguns motivos. Primeiro que no capítulo anterior, Deus manda escolher 70 anciãos, e Deus tira do espírito de Moisés e divide entre esses 70 anciãos. E eles começam a profetizar. Qual que é o ministério de Miriam? Eu até esqueci de falar que era ela líder também das mulheres. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, em Êxodo 15, Miriam é líder das mulheres na cantoria. Mas ela também é profetisa. Irmãos, imagina o seguinte: você é profeta aqui na igreja e você tem um grande valor. As pessoas gostam de te cumprimentar porque afinal você é profeta. Mas de um dia para o outro surgem mais 70. Você está entendendo como é que fica, entre aspas, sua moral? O seu nível de status se iguala. Talvez não tinham muitos profetas, mas agora, no capítulo 11, passa a ter 70 profetas. E possivelmente
aquele ministério de Miriam meio que entra em descrédito. Pode ser também que muitos, como pensam, pode ser que ela imaginou que o espírito de Moisés tinha dividido para 70. É como se Moisés passasse a ser 70 aves do espírito total que ele tinha. É lógico que Deus não age assim, né? O espírito de Deus não é como um copo que se esvazia e perdeu a essência. Por mais que alguém compartilhe do espírito com outra pessoa, essa pessoa vai permanecer cheia se permanecer na presença de Deus. Então não é que Moisés deixou de ser menos espiritual porque Deus retirou do seu espírito para outros 70. Né? Como tem uma música, a matemática de Deus é diferente. Então Miriam e Arão, eles entram nessa contenda contra Moisés, possivelmente por esses motivos. Mas certo é que como eles eram liderança, e de fato eles não tinham a mesma moral que Moisés, porque no capítulo anterior também foi Moisés que intercedeu pelo povo. Imagine alguém intercedendo por você e te socorrendo. Agora imagine alguém intercedendo e socorrendo milhões. Como a moral dessa pessoa é elevada. O que eles chegam diante de Moisés aqui agora é querendo igualdade de moral e de direito. Já que, de fato, eles também não são qualquer um. Eles também são líderes. Eles também são administradores. E um outro motivo que pode ser que levantou contenda é que, ao escolher os 70, Moisés não procurou nem consultar Arão e nem Miriam. Aí a coisa ficou feia. Afinal, o líder da igreja colocou outra pessoa na liderança, sem que as outras lideranças tivessem sido consultadas. É como se fosse por aí. E o Senhor, a segunda parte aí do verso 2, então isso aconteceu, eles falaram e disseram, vamos ler o verso 2 de novo. E disseram, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? Posso fazer uma pergunta para vocês? Vocês acham que Deus falou por meio deles também? Estão com medo de errar? É igual prova da CESP, você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Você acha que Deus também falou por meio de Arão e Miriam? Será que Deus também falava por meio deles? Vocês estão com medo? Falava, irmãos. Falava. Inclusive, Miriam era profetisa. Então, a pergunta deles não está 100% errada. Eles perguntaram, será que Deus não fala por nosso meio? Fala. É a mesma pergunta que você pode fazer. E Deus fala por meio de você também. E misericórdia se não falar. Deus fala por meio de todos nós hoje, viu, irmãos? Se você é cristão, Deus fala por meio de você. Creia nisso e saiba disso. Muitas vezes você é instrumento de Deus e nem está sabendo. Tá? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Aqui, nós precisamos parar também e observar que Deus ouviu. Vamos tentar entender por que a narrativa está assim. Perceba que Moisés aqui, ele se cala. E eu queria também dizer para vocês que esse não é um texto para defender pessoas que querem defender a autoridade própria. Porque se vocês perceberem, o Moisés aqui, que é o exemplo, ele não tenta defender sua autoridade. Em nenhum momento ele levantou a voz, em nenhum momento ele criou uma briga, ele criou uma confusão, mas ele silenciou. Ah, Fernando, Moisés deve que é medroso. Não. Quando o povo pecou contra Deus fazendo um bezerro de ouro, Moisés ficou chateado, irritado, nervoso, como os homens gostam de falar, ficou macho. Então não era porque Moisés era tão tranquilo. Mas é porque no primeiro caso, quando o povo fez a afronta contra Deus, a honra de Deus é que estava em jogo. Mas aqui quem está em jogo é a honra de Moisés. E Moisés não está preocupado com a sua própria honra. Muito diferente do que normalmente nós vemos hoje. Existem pessoas que abrem mão da honra de Deus para que eles sejam honrados. E muitas vezes são honrados, irmãos. Muitas vezes são famosos, reconhecidos, mas o nome de Deus não é glorificado. E Moisés aqui, como um exemplo de um homem manso e tranquilo,
não querendo defender sua própria autoridade. E quando nós vamos ler aqui que Moisés era um homem manso, pode ser que não tenha sido ele que escreveu, porque se ele era tão humilde assim, por que ele mesmo escreveu falando de qualidade sua? Fernando, o que você está querendo dizer? Possivelmente alguém fez essa observação. Fernando, alguém escreveu no livro de Moisés? Claro que sim, irmãos. No Pentateuco, antes de finalizar, vai ter a narrativa seguinte, que Moisés foi sepultado, que ele morreu. Você acha que Moisés, depois que morreu, ele levantou e falou, deixa eu tentar terminar de contar a minha história? Claro que não, né? Alguém usado por Deus, instruído por Deus, inspirado por Deus, fechou a palavra, de forma que ela fosse completa. Mas isso eu não estou afirmando que foi outra pessoa. Pode ser que tenha sido Moisés, mas tem a grande chance de ser o narrador final que fez essa observação, porque talvez nós não íamos perceber essa parte com tanta clareza. Eu parei no 4? No 3, né? No verso 4 diz o seguinte: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Quem aqui em alguma reunião teve o prazer de ser o último a chegar e chegar atrasado? E todo mundo está só te esperando. Não é legal não, né? Eu vou chegar nisso aí daqui a pouco. Aqui, nós temos algo do tipo, sabe quando o jovem, no sábado à noite, vai para algum lugar que não devia, faz alguma coisa que não devia, e quando ele chega na EBD, domingo de manhã, o pastor fala assim, faz favor, era só para pegar uma folha de papel e entregar para a Silvia. Mas ele entra naquela sala ali, tremendo, pressão alterada e batimentos cardíacos acelerados. Porque ele acabou de cometer uma falha e o pastor chamou. Quem nunca passou por isso, irmãos? Quem nunca cometeu um erro e o pastor liga, manda uma mensagem, ou chama, você fala, pronto, a casa caiu, não foi eu não. Agora imagine você, vamos nos sintonizar de novo? Capítulo anterior, o povo rebela, Deus vem com grande correção. No próximo capítulo, Miriam e Arão se rebelam e Deus chama para uma reunião imediatamente. Imagina você a caminho do tabernáculo por uma reunião convocada por Deus e você sabe que possivelmente não é para te elevar de cargo. Pensa na cena. E aqui, irmãos, primeira coisa que nós precisamos entender para que litígios dentro da igreja seja resolvido. O primeiro a entrar na história precisa ser Deus. E antes que talvez eu possa esquecer de falar, nós precisamos observar claramente que esse tumulto aqui iria ser o tumulto, talvez sem fim. Porque no capítulo anterior, o povo já estava indignado contra Moisés e contra Deus. Isso, o populacho. Agora imagine liderança reconhecida, começa a inflamar esse povo que já está irritado contra Moisés. Imagine Miriam, que é reconhecido como líder. Imagine Arão, que é o sacerdote e o líder dos levitas. Homem que foi direcionado por Deus para fazer coisas que nem Moisés faz. E esse povo poderia falar, só Arão faz todo aquele ritual pelos nossos pecados, Moisés não. Se nós estamos do lado de Moisés, nós estamos fritos. Do lado de Arão, nós estamos feios. Então, vocês precisam entender que se Miriam e Arão, se esse plano deles seguem para frente, isso aqui ia ser briga do tipo essa que eu contei para vocês. Quase que sem solução. Então o povo se dirige ao chamado que Deus fez para essa reunião. E no verso 5, Deus vai dizer o seguinte: então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram.
Então o Senhor disse: ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, e eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Então aqui Deus está falando assim, olha, de fato, Miriam, você é profeta. De fato, eu falo com os profetas em visões e em sonhos. De fato, o seu questionamento, ele é real. Eu falo com vocês, não somente com vocês, mas com outros profetas. E ser profetas não é alguém simples. Tanto é que é algo prometido por Deus, que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam. E isso não é uma promessa simples. Ser profeta é um grande privilégio no reino de Deus. E de fato Deus fala com os profetas. Mas aí Deus vai continuar dizendo no verso 7, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Então, irmãos, aqui Deus vai falar com eles. De fato eu falo com vocês, mas com Moisés eu falo diferente, não como enigmas. Porque os profetas em sonhos e visões, e às vezes até nós em sonhos e visões, nós temos uma realidade enigmática, que muitas vezes precisa ser desvendada, precisa ser pensada com cautela. Até porque a maioria das heresias, das seitas, muitas vezes surgem com falsos sonhos e com falsas visões. E o que Deus está querendo dizer aqui é que com Moisés é diferente. Capítulo 33, verso 11 de Êxodo, que vai falar desse nível de intimidade e de comunhão com Deus, onde lá vai falar que Deus fala com Moisés como fala com um amigo. O que é falar com quem fala com um amigo? Eu falando com vocês, tem hora que eu preciso usar várias palavras para ver se vocês não me entendem mal. Mas vocês com o próprio amigo, o próprio semblante do rosto já fala muita coisa. Poucas palavras são muito bem traduzidas, porque vocês sabem quando a pessoa está de deboche, quando está rindo, quando está triste, quando está sério, quando está brincando. E quando não é com amigo, às vezes a pessoa te fala no português que você entende, falando sério você acha que é brincadeira, falando na brincadeira e você leva a sério. E as palavras, irmãos, como nós sofremos com palavras que nós falamos. Como nós sofremos com a palavra lançada. Mas aí Deus está querendo dizer que com Moisés é como um amigo. Moisés entendia claramente a fala de Deus. Claramente, Moisés, diferentemente dos profetas, sabia detalhes por detalhes aquilo que Deus queria. E se nós trouxermos a lembrança dos estudos anteriores, nós percebemos que Deus deu detalhes milimétricos de cada obra que deveria ser feita no tabernáculo. Se Deus não falasse com Moisés, tão claramente, isso jamais seria possível. E Moisés, ele não só ouve Deus como ninguém ouve, como ele também viu Deus da forma que ninguém viu. Fernando, Moisés entrou no trono de Deus e viu a verdadeira glória de Deus, o verdadeiro Deus em seu pleno ser? Não. A palavra de Deus não se contradiz quando diz que Deus não pode ser visto pelos homens. Mas Deus, ele decidiu se manifestar de uma forma diferente para Moisés, como não se manifestou talvez com mais ninguém. E obviamente que, além de Moisés ser um servo fiel, eu espero não esquecer de falar para vocês a respeito de uma função que Moisés tem, que só ele teve no Antigo Testamento. Por isso que Moisés também não pode ser comparado em equivalência com líderes de hoje em dia. Porque Moisés não era apenas um líder, como talvez havemos vários líderes hoje. Moisés cumpria uma função específica que só ele cumpriu no Antigo Testamento. Aí depois que Deus fala que Moisés vê a forma do Senhor, ele diz, como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Eu quero acreditar que vocês observaram que Deus aqui ele não chama atenção ao título que Moisés tem de liderança. Em nenhum momento, Moisés foi citado aqui como líder.
mas Deus está chamando a atenção para a intimidade que Moisés tem com ele, a comunhão que Moisés tem com ele, aquele nível de servo que Moisés é com Deus. O que significa que, para mim, é pior você afrontar um verdadeiro servo de Deus, mesmo que seja aquele conhecido como de banco, que não exerce nada nominal na igreja, do que você confrontar um papa. Fernando, você consegue medir a espiritualidade de alguém? Não. Eu estou dizendo que essa pessoa, Deus conhecendo essa pessoa e ela sendo um verdadeiro servo, ainda que ela não tenha título nenhum, é pior do que você falar contra uma autoridade que não tem comunhão nenhuma com Deus. Fernando, naquele tempo, quando a pessoa se rebelava contra Moisés, Deus tinha uma maneira muito prática de resolver. Passava a foice, né? Mas nós precisamos entender que Deus mudou o tempo, então vocês não adianta pensar que quando alguém se rebela contra a autoridade, Deus vai sair matando, irmãos. Graças a Deus, nós vivemos num tempo em que a misericórdia de Deus, ela zela para que nós tenhamos tempo de arrependimento, de conversão. E por mais que a pessoa esteja em erro e sofra as consequências do pecado do erro, às vezes, a própria liderança, quando ela é afrontada, ela mesma imagina que pessoas vão cair mortas, que... Não estou falando que isso não possa acontecer, mas eu estou querendo dizer que não necessariamente Deus vai agir dessa maneira. No Antigo Testamento era diferente. As pessoas eram severamente corrigidas instantaneamente. E Deus vai chamar a atenção aqui, como eles sabiam, a forma que Moisés se comunicava com Deus, como Moisés era com Deus, aí Deus pergunta, como vocês tiveram coragem, sendo vocês próprios testemunhos de quem Moisés é? Porque que Moisés, irmãos, é alguém que dá testemunho da sua servidão e da sua fidelidade a Deus. E Miriam e Arão, como irmãos, como pessoas que caminham do lado ministerialmente, eram testemunhas, as principais testemunhas dessa vida que Moisés tinha com Deus. Então Deus questiona eles, vocês têm coragem de fazer isso? No verso 9, e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele se retirou. Talvez aqui seja a pior parte. E possivelmente essa é a pior parte de toda luta ministerial, de toda contenda dentro da igreja, de todo montinho dentro da igreja. A saída da presença de Deus. E talvez vocês precisem tentar imaginar essa saída, porque Deus, não sei se vocês observou, ele chegou aqui como uma nuvem. Mas a nuvem não era o que guiava o povo. Então, quando Deus sai daqui em nuvem, o povo não poderia imaginar que Deus estivesse começando uma caminhada? Certamente que Deus saiu aqui de uma forma muito diferente, muito rápida, de forma que o povo não teve dúvida e nem cogitou que era ordem para marchar, mas que sim, era um afastamento, um distanciamento de Deus da presença deles. E aqui, irmãos, Deus se afasta e logo as consequências vêm. No verso 10 vai dizer o seguinte, quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. Arão olhou para Miriam, e eis que ela estava coberta de lepra. E Arão disse a Moisés, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, porque agimos de forma tola e pecamos. Então aqui nós vemos claramente Miriam sendo castigada por esse pecado de rebelião contra o servo de Deus. E talvez a gente pergunte, por que Arão não? Na verdade, Arão ele é sempre levado pelos outros. Quando houve aquela questão do bezerro de ouro, Arão foi facilmente influenciado a obedecer e a ser direcionado ali pelo povo, a fazer um bezerro de ouro e a falar que aquele era o Deus que tinha tirado eles do Egito. Talvez fosse até uma forma de Arão, pensar assim, agora eu estou assumindo a liderança. Não sei, pode ser que existia de fato essas questões. E Arão poderia também estar um pouco chateado com Moisés, o fato de Moisés não ter consultado ele na questão dos 70 anciãos, pode ser. Mas por que Deus não castiga Moisés?
Pode ser por causa do serviço no tabernáculo que seria prejudicado, já que Arão cumpria ali o trabalho de sumo sacerdote e os seus filhos ali como sacerdote. Ou pode ser também que Arão, ele foi influenciado. Arão não foi quem deu origem a este mal. Possivelmente ele foi impulsionado e guiado pela própria irmã, de modo que Miriam, ela foi tratada de uma forma diferente. E aqui agora, nós vamos ver que Arão, ele reconhece o seu pecado. Talvez esse até seja um dos motivos, né, dele não ter sido tão punido. Ele intercede aqui por aquele que eles queriam destituir de autoridade. Agora eles querem que ele tenha toda a autoridade, né, para curar Miriam. E Arão agora, ele intercede pela irmã. Vamos só observar a condição da irmã aqui. Mais para frente vai continuar dizendo o seguinte, ao verso 12. Não permita que Miriam seja como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Observem, irmãos, o nível dessa doença. E percebam que ela não aconteceu de modo de contaminação normal. Como é que uma doença começa? Começa os primeiros sintomas, começa crescendo, no caso de uma doença de pele, ela vai se alastrando, vai crescendo. Mas aqui, quando Deus saiu da presença deles, Miriam já estava branca como a neve, significa que ela já estava totalmente consumida, contaminada. E pelo que Arão fala aqui, a situação era tão crítica, que a ilustração que ele usa é uma criança que morreu no ventre da mãe, e que depois de alguns dias sai dali quase que deformada. É como se tivesse escamas, pele apodrecida, coisa horrível de se ver. E aí você pensa, alguém que queria ser exaltado ao topo máximo, agora é rebaixado ao zero. Mas não é isso que a palavra de Deus fala? Que Deus exalta o humilde e abate o soberbo? A palavra de Deus, irmãos, ela é sempre coerente. Aqui Moisés foi exaltado porque ele teve que ser usado como um instrumento para intermediar Deus com a própria liderança. E Miriam não podia nem ter contato com o povo, com o acampamento, com ninguém. Arão reconhece que agiu como tolo, como louco. E aí no verso 13, vai dizer, Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Vocês entenderam por que Moisés é um homem de Deus? Um líder, quando é afrontado e ele quer defender a própria autoridade, ele quer que o outro morra. Aqui, mais uma vez, Moisés, ele mostra sua mansidão e sua humildade, sua intimidade com Deus, intercedendo por aquele que, minutos atrás, eram os próprios inimigos. E em Provérbios 18, 19, vai dizer que um irmão ofendido é como uma cidade fortificada. Você sabe o que é uma cidade fortificada? É uma cidade preparada para a guerra à moda antiga, porque antes não tinha avião, nem helicóptero, essas coisas aéreas, então bastava cercar ao redor. Eram grandes muralhas, altíssimas, não é essas coisas ocas não, gente, é coisa muito extensa, onde poderia se andar por cima, onde você estaria em total vantagem contra o inimigo. Então a cidade fortificada era quase que infiltrável. Mas Moisés não é esse irmão como uma cidade fortificada. Mesmo ele tenha sido ofendido pelos próprios membros da família, ele está disposto a interceder e a querer o bem deles. Mas olha a resposta de Deus, verso 14. O Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, não seria envergonhada por 7 dias? Que ela seja encerrada 7 dias fora do arraial, e depois trazida de volta. O que é esse termo, ser cuspido na cara pelo próprio pai? Imagina que uma filha fizesse algo errado e o pai dela, em reprovação, cuspisse no rosto dela. Essa pessoa deveria ser afastada por 7 dias.
que Deus está dizendo é o seguinte: Moisés, a sua oração será atendida, Miriam será curada, mas o castigo mínimo ela vai passar para ela aprender. 7 dias ela vai ficar afastada do acampamento. E lembra que eu falei com vocês sobre você chegar na reunião atrasada? Você é o último da reunião, está todo mundo pronto para começar e está te esperando? Terrível, irmãos, terrível. Seja no trabalho, seja na igreja, seja numa reunião de família, se isso já aconteceu com você, você sabe o que é isso. Agora imagine alguém que não está esperando 10 minutos, nem 1 hora, nem 2 horas. Milhares e milhares de pessoas, milhões de pessoas estão assim. Por que nós estamos parados? Porque nós estamos esperando Miriam. Por que nós não estamos andando? Porque nós estamos esperando Miriam. O que Miriam fez? Imagine, gente. Vocês acham que não rolou isso, não? 7 dias parados esperando Miriam? E é lógico que Miriam aqui, ela foi muito envergonhada, irmãos. Ela não tinha, talvez ela preferisse a morte, de tanta vergonha, para alguém que queria ser exaltado e ser elevado a um nível pelo menos igual Moisés. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos aprender aqui. E talvez essa seja a mais séria. Todas as vezes que há contendas, principalmente em lideranças ministeriais, porque quando a contenda é entre as pessoas, é entre o populacho, a liderança resolve o montinho. Mas quando o montinho é entre a liderança e isso chega até o povo, é muito difícil de resolver. E assim como aqui, o povo ficou parado 7 dias para prosseguir, isso porque Deus arrumou a solução. A obra de Deus, ela sempre sofre atraso quando essas rebeliões, quando esses montins são gerados no reino de Deus. Nenhuma igreja continua rompendo enquanto há divisão, enquanto há brigas, principalmente brigas por motivos errados. Se este povo estivesse brigando pela verdade da palavra de Deus, estivesse brigando pelo reino de Deus, era diferente. Mas eles estavam brigando por honra própria, por orgulho, por ego e por status. Mas tem uma outra coisa que nós precisamos aprender. O reino de Deus não foi feito para que as pessoas fiquem para trás. Por mais que Miriam errou, por mais que ela merecia ser deixada para trás e o povo prosseguir viagem, Deus também honrou Miriam. Ela também era mulher de Deus. Ela cometeu um pecado e sofreu repreensão por isso. Mas Deus espera a cura dela, o tratamento dela, para que ela continue a caminhada. E assim também deve ser na caminhada da igreja. Não é porque alguém errou, porque alguém pecou, que não merece oportunidades, porque não merece continuar caminhando com a gente. O pecado precisa ser tratado, corrigido, mas nós queremos todo mundo junto conosco nessa caminhada rumo ao céu, em nome de Jesus. Assim Miriam foi detida, verso 15, fora do arraial durante 7 dias e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi trazida de volta. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou no deserto de Parã. Fechei minha Bíblia erroneamente, porque tem um texto que eu vou querer ler depois com vocês. Irmãos, eu quero falar agora por que eu disse que Moisés não é equivalente a nenhuma outra liderança, de forma que ele não pode ser tratado como se alguém rebelasse como a liderança, sofreria as mesmas consequências que sofreria contra Moisés. Fernando, você está falando que pode se rebelar? De modo algum, irmãos. Eu espero que tenha sido muito bem claro com vocês. Claro que não. Mas também ninguém deve ficar defendendo a autoridade que não tem. E vocês observaram que Moisés não defendeu a autoridade, Moisés não chamou para si nenhum nível, ele mesmo poderia ter falado, não, eu sou diferente, eu falo com Deus face a face, Deus chamou, foi eu. Vocês estão entendendo? Por isso que eu disse que esse texto não é usado para defender a autoridade, porque Moisés não defendeu a autoridade. Aqui é o próprio Deus que testemunha a respeito de Moisés. E se Deus não tivesse entrado no meio dessa história para resolver, esse problema seria gigante.
Perceba que o problema não saiu do nível da liderança. Esse povo não teve tempo de chegar até as pessoas e começar os montinhos. Por isso que a solução foi rápida, foi eficiente e sem dano para a obra de Deus, exceto o atraso. Amém? Mas o povo aprendeu muito com isso que aconteceu. Por que Moisés não se compara a um líder de hoje? Moisés é um homem diferente, que cumpriu propósito diferente. Tanto é, irmãos, que vocês sabem muito bem que há 3 corpos que não estão sepultados. Fernando, tem Jesus. Se você colocar Jesus na lista, nós vamos para 4. Ok? Mas nós estamos falando, diferentemente de Jesus, nós temos 3 corpos que não estão sepultados, que é Enoque, Elias e Moisés. Creio que vocês sabem disso. Então, de cara, não sabemos esse mistério, embora em nosso estudo escatológico nós vimos a possibilidade de que Moisés e Elias sejam as 2 grandes testemunhas que vão ter nos tempos finais. Não estou afirmando, mas eu acredito que seja assim. Esse pode ter sido o propósito de manter o corpo de Moisés preservado, algo que foi, inclusive, luta de disputa. Então, além desse fato, Moisés ele cumpriu no Antigo Testamento uma função de intermediação entre o homem e Deus. Coisa que no Novo Testamento é cumprido e exercido por Jesus Cristo, a intermediação entre o homem e Deus. Então, para mim dizer que tem alguém com as mesmas funções de Moisés hoje, eu vou ter que acreditar, igual a Igreja Católica no Papa, que tem uma pessoa para intermediar o homem e Deus. E eu não acredito nisso. Porque hoje nós temos o sumo sacerdote, Jesus Cristo, como mediador. Então, uma função, talvez a maior função que Moisés tinha, que era a intermediação entre o povo e Deus, ela não existe mais, porque hoje ela é exercida por Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso. Amém? Mas Moisés, ele também foi o mediador da lei, o mediador do Antigo Testamento. De forma que Jesus é o mediador da graça, o mediador do Novo Testamento. E para finalizarmos, vamos ler lá em Hebreus a respeito disso. Hebreus capítulo 3. Amém? Hebreus capítulo 3, verso 1, diz o seguinte: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes da vocação celestial, considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Amém? Irmãos, espero que vocês tenham compreendido esta palavra, que serve de correção se dentro do seu coração há indignação contra a liderança sem motivo justificado. Se você é zeloso pelo seu orgulho, para que você seja exaltado e glorificado além da glória de Deus, mas que também sirva de antídoto para a gente, para possibilidades futuras, para que se algo começar a surtir um montinho dentro de alguma igreja que você esteja, isso não significa que nós temos que concordar e aceitar tudo que qualquer liderança fale, principalmente quando estiver errada. Esse não é o conselho de Deus. O conselho dos próprios apóstolos é: convém que obedeçamos a Deus do que aos homens. Então Deus aqui não está levando um
representante como nível máximo, mas enquanto alguém está na direção de Deus, se o propósito não é o crescimento do reino, se não é a defesa da palavra, se não é o evangelho, seja lá qualquer seja o motivo do montinho, é um motivo que não agrada a Deus. Feche seus olhos e pense no seguinte: Deus, Ele ouve tudo. Na hora que Miriam começa a falar suas palavras, Deus estava ouvindo. Deus era testemunha. Mas Deus também era testemunha de Moisés. Nós precisamos ter uma vida alinhada com Deus, uma vida acertada com Deus. Moisés, ele nunca quis status. O dia que ele teve a oportunidade de ter um reconhecimento, ele falou: Deus, eu não estou capaz para isso não, chama outro. Eu acho que aí Deus viu e falou assim: eu acho que precisa ser você. Agora eu vi que de fato é você. Talvez se fosse alguém, é eu mesmo, eu vou arrasar, eu vou detonar. Ele não seria o que Moisés fez. Moisés fez tudo cumprindo vontade e ordem e chamado de Deus. Ele foi apenas o que ele de fato era e aquilo que Deus chamou para ele ser. Miriam e Arão queriam algo mais. E é bom lembrarmos que eles já tinham sido muito favorecidos por Deus, eles também eram da liderança, eles também tinham seus ministérios especiais até, mas eles queriam estar no topo. Deus, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor tire de nós um dos piores defeitos que nós temos, que é o orgulho. Um dos piores defeitos, que é o 10º mandamento, que é desejar aquilo que é do outro. Nós crentes, ó Deus, nós temos muita facilidade de cumprir os 9 primeiros mandamentos, mas o 10º é difícil, Senhor. Porque nós queremos aquilo que não nos pertence. Nós queremos a fama dos outros. Nós queremos aquilo que o Senhor concedeu aos outros. Deus, perdão, porque até dons, às vezes, nós desejamos os dos outros. Ô Pai, tira de nós todo espírito de contenda, que nós nunca venhamos a parar o Teu reino e a Tua obra por causa de rebelião. Pai, que se um dia alguma liderança no nosso meio fazer algo que não é de acordo com a Tua palavra, que nós tenhamos discernimento de convocar a Tua presença e resolver dentro da Tua palavra em oração e diante do Senhor. Porque, Deus, também não é da Tua vontade que prossigamos no erro. A Tua palavra nos manda obedecer autoridades até o ponto em que não precisemos desobedecer a Tua palavra. Se algum governo se levantar no Brasil e dizer que nós não podemos mais adorar o nome do Senhor, infelizmente nós iremos infringir essa lei, porque convenhamos morrer. Ainda que nós morramos, assim como Daniel, assim como os amigos de Daniel disse, ainda que o Senhor não nos venha nos socorrer da morte, mas nós vamos continuar adorando e servindo ao Senhor, e não vamos nos curvar aos deuses deste mundo. Pai, mantenha a nossa integridade, a nossa fidelidade, que nós possamos ser chamados e conhecidos como servo fiel, assim como Moisés foi. Deus, que nós possamos nos comunicar com o Senhor com mais liberdade, que o Senhor possa nos dar, Deus, visões que o Senhor ainda nos deu. Que ao ler a Tua palavra, Deus, o Senhor possa nos dar entendimento que nós ainda não havíamos alcançado. Que a presença do Teu Espírito Santo, ó Deus, seja abundante em nossa vida, em nosso meio. Para dirimir qualquer conflito, qualquer escuridão. Pai, e se alguma coisa, ó Deus, surgir entre a liderança da igreja, antes que chegue entre os irmãos, ó Pai, que o Senhor possa acampar e convocar uma reunião, encher o lugar com a Tua glória e falar: vamos resolver aqui agora. E se, ó Deus, se alguém começar a colocar fogo no meio dos irmãos da igreja, que os próprios irmãos tenham discernimento e falar: irmãos, vamos resolver dentro da palavra de Deus, não vamos levantar um montinho, uma rebelião.
E que nós também, ó Deus, possamos como igreja orar pela liderança da igreja, tanto pelo pastor, quanto pelos presbíteros, como pelos diáconos, para que ambos estejam alinhados, mas não só alinhados entre si, ó Deus, porque isso não resolve não, isso é um problema, mas alinhados com o Senhor, não homens alinhados com homens, mas homens alinhados com o Senhor, onde tantos outros tenham a mesma visão, que é a visão que o Senhor quer para a tua igreja e para a tua obra, para que nós só cresçamos, ó Deus, para que o teu reino ganhe, em nome de Jesus, amém.